Boa tarde a todos. Prazer, meu nome é Stephanie Fondos. Eu faço parte da USE São Vicente, que é a União das Sociedades Espíritas da cidade de São Vicente, que é a instituição que reúne as casas espíritas da cidade. Aqui em Santos tem também a USE da Santos e região, que até eu acho que é presidida hoje pelo meu amigo Alexandre, tem o José de Abreu. Eu faço parte da de São Vicente. Faço parte do departamento de comunicação, mas na realidade meu trabalho dentro da doutrina espírita, meu primeiro contato com a doutrina espírita se deu em 93, há muitos anos e por vários motivos, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que eu estou muito grata por vocês me receberem nessa tarde e me permitirem que juntos nós possamos receber alguma reflexão das preciosidades que a doutrina espírita nos oferece. Essa oportunidade ela é sempre muito valiosa, a cada momento da nossa vida. E hoje não diferente, em pleno final do ano de 2022, no meio de um turbilhão de acontecimentos, não é assim? A gente tem sempre esse movimento de buscar alguma coisa que nos faça melhorar a nossa existência. Então, o tema que assim foi intuído pela espiritualidade para que a gente trate nessa tarde, fala sobre tende bom ânimo. Olha que é difícil, né? Vocês sabem que essa semana eu recebi a mensagem de um amigo que eu dei risada. Ele me mandou uma mensagem assim: Stephanie, tá uma mistura de sensação de fim de ano com fim do mundo que eu nem sei que roupa que eu vou vestir. É claro que eu dei risada. Mas a gente muitas vezes tem essa sensação. E até por conta deste momento, e a gente tentando clarear a nossa mente, né? A nossa ideia do que seja tudo isso, para a gente poder, inclusive, se movimentar, se posicionar. Então, eu quero trazer para vocês, a princípio, para nós tratarmos sobre isso, que lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, nós encontramos o seguinte conselho de Jesus: neste mundo tereis aflições, contudo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí, curiosa que eu sou, quando eu li essa frase de Jesus lá no Evangelho de João, eu falei assim, gente, quantas vezes mais ou menos que Jesus deve ter falado isso pra gente no período em que ele esteve conosco, né? Lembrando que ele em si não registrou nada, tudo foi registrado por seus apóstolos. E aí eu descobri que nas Escrituras Sagradas num todo, essa expressão tem de bom ânimo ou bom ânimo, aparece 550 vezes. Ele insistiu nesse conselho pra gente, hein? Tem de bom ânimo. Neste mundo tereis aflições, contudo tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí, além dessas 550 vezes que eu encontrei essa expressão nas Escrituras Sagradas, numa busca rápida, eu lembrei também daqueles momentos que a gente sempre usa muito essa frase, principalmente quando se aproxima do Natal e Ano Novo, que foi uma frase dita por Jesus: paz na terra aos homens de... O que é boa vontade se não o bom ânimo? Não é? Porque para eu estar animada para fazer alguma coisa, eu tenho que estar com vontade de fazer, não é? É a boa vontade. Então, quando ele não falava o bom ânimo, ele substituía por algum sinônimo, para ver se a gente entendia a mensagem. Mas aí, anos à frente, muitos anos à frente, muito tempo depois, a doutrina espírita traz para nós esta mesma mensagem. Então, ela corrobora com as palavras de Jesus e complementa. E aí eu quero trazer para vocês algumas informações para a gente refletir. Em 1854, quando Allan Kardec foi convidado lá na França a participar daquelas primeiras reuniões onde aconteciam as mesas girantes, quem estudou um pouquinho o espiritismo aqui sabe do princípio do espiritismo, né? Então, quando em 1854 Allan Kardec foi convidado para participar do evento das mesas girantes, ele logo percebeu que o que movimentava as pessoas que faziam parte daquelas reuniões era o sentimento de entretenimento, ou seja, a miraculosidade, os milagres daquele evento, o lado extraordinário e sobrenatural daquele evento. Causava naquelas pessoas envolvidas no evento essa sensação de entretenimento, lazer e curiosidade. E a gente tem um pezinho nesse interesse místico até hoje. Vamos combinar aqui, quem na infância nunca fez a brincadeirinha do copo?
Se não era com o copo, era com a caneta. Quando eu falei sobre isso no outro centro, a moça falou assim, a gente fazia até com o compasso. Eu falei, rapaz, o povo realmente é criativo. Da França até o Brasil, o brasileiro é criativo. Então, Allan Kardec, nas primeiras reuniões, percebeu, porque a gente não pode esquecer que ele era um educador, aliás, ele era um dos seguidores das ideias de Pestalozzi, e também um pesquisador, e ele logo percebeu que, na verdade, naquele fenômeno aparentemente de entretenimento, havia ali uma oportunidade de algo muito maior e mais. Ele também foi capaz de perceber que aquele tipo de acontecimento iria necessariamente gerar um impacto muito profundo no desenvolvimento moral da humanidade, dos homens, principalmente num primeiro momento ali na sua própria sociedade, que seria na França. E aí, levado por este sentimento, por esse cerne que ele tinha como educador e pesquisador, ele logo resolveu fazer uma modificação. Porque ele identificou que ali, gente, a partir daquelas comunicações, haveria o atestado de duas coisas muito importantes, que sempre se cogitou, sempre se estudou, sempre se buscou na humanidade, mas não se tinha comprovação. Dois fenômenos muito importantes. Primeiro, a possibilidade de comunicação real entre duas dimensões, o chamado mundo dos vivos e mundo dos mortos. Então esse foi um ponto que ele falou, olha, isso aqui cabe uma análise mais aprofundada. E o segundo ponto, o da imortalidade da alma. Porque para a gente estar se comunicando com alguém que está do outro lado e que não está mais aqui, significa que esse alguém já esteve por aqui. E aí o que ele fez? No segundo movimento, ele propôs então uma nova forma de contato com as mesas girantes. Ele propôs que se fizessem perguntas, e aí ele também logo descobriu que esses fenômenos estavam acontecendo por várias partes do mundo, não eram só na França. E ele então propôs perguntas a esses espíritos. E então resolveu montar uma equipe que levasse tudo aquilo com a seriedade e a responsabilidade que aquele fenômeno permitiria ter. A partir daí a história do espiritismo, que todo mundo que conhece o espiritismo sabe um pouquinho. 10 anos depois, em 1864, já mais amadurecido nesse seu contato com os espíritos e já mais convicto da imortalidade da alma, ou seja, da existência de vida, da nossa própria vida após a morte, ele então fez para nós, entregou para a humanidade o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos respostas para absolutamente todas as questões que nos afligem. Tratando dessa questão do tem de bom ânimo, eu quero falar para vocês. A gente sai agora do João, capítulo 16, versículo 33, e a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 2, no item 5, esse evangelho que nos foi entregue pelo codificador, esse capítulo ele fala, o meu reino não é deste mundo, capítulo 2. Mas aí tem o item, que é o item 5. Esse item 5 nos propõe uma reflexão a respeito do tende bom ânimo. Como eu faço para ter bom ânimo quando eu vejo que nós tivemos uma pandemia e o vírus acabou mutando de novo? A Alemanha jogou não sei quantos mísseis. É bom, tá vendo? Deve ter tido algum gol da Copa, pode ter certeza. Falei de míssil da Alemanha, quer matar a gente, né? Quer desencarnar antes da hora. Quando a gente vê as famílias se dilacerando durante um processo eleitoral no nosso país, como tem de bom ânimo? E aí a reflexão que o Espírito de Verdade traz para a gente nesse item 5, o ponto de vista. Quando a gente fala de ponto de vista, é meio intuitivo para nós, enquanto seres humanos, o seguinte, se não é um caminho para a gente seguir. Que tudo na vida é uma questão de ponto de vista. Então, por exemplo, vamos falar aqui da cidade de Santos, onde nós estamos agora. Se um estrangeiro chegar aqui na cidade de Santos e ele vier embarcado, ele chega pelo porto, e aí no período de estada dele na cidade, ele só tem acesso à região do porto, depois ele embarca e vai embora. Quando ele for dizer qual é o ponto de vista que ele tem,
a respeito da cidade de Santos, provavelmente ele vai dizer, é uma cidade muito bonita, que tem muita possibilidade de desenvolvimento financeiro, um porto que escoa uma produção muito grande do Brasil, nossa, mas é uma cidade assim, sem muita qualidade de vida, talvez com pouco entretenimento. Se nós pegarmos esse mesmo estrangeiro e ele não entrar na cidade embarcado, ele não vier pelo porto, ele vai vir pela orla. Ele vai vir, vai descer ali na rodoviária, vai ficar hospedado num hotel ali, no Atlântico Hotel ali, né, que eu acho que ainda tem, no Gonzaga. E aí ele vai ter acesso a toda a orla da praia, ele vai naqueles restaurantes, vai ver que tem danceterias. Quando ele for, e depois ele embarca e vai embora. Né, ele entra de novo no ônibus e vai embora. Quando ele for falar para as pessoas qual é o ponto de vista dele da cidade de Santos, provavelmente ele vai dizer assim, ó, uma cidade com muita natureza, muito gostoso mesmo, uma orla de praia maravilhosa, bastante opção de barzinho, restaurante, vida noturna um pouco, mas assim, não sei se lá seria um polo produtivo bom. Porque lá o povo gosta mesmo é de ficar de sunga e chinela havaiana na beira da praia. Se esse mesmo turista não viesse nem pelo porto e nem ficasse hospedado em frente à praia, mas ele fizesse um sobrevoo na cidade de Santos de um helicóptero. E aí, por esse sobrevoo, ele conseguiria ver aquele voo panorâmico, assim, ver a região do porto, do centro, do Gonzaga, Ponta da Praia, Orla da Praia, divisa ali. Quando ele fosse passar o ponto de vista dele a respeito, né, a opinião dele a respeito da cidade de Santos, seria diferente das duas primeiras narrativas, concorda? Mas ainda assim, ele poderia dizer do que ele viu. Mas para ele ter uma narrativa fiel do que é a cidade de Santos, como um morador da cidade de Santos, ele teria que ficar aqui pelo menos por um bom tempo. E ir visitar a praia no verão, e ir visitar o porto, e participar de um carnabonde. É ou não é? Ele só saberia essa narrativa com mais exatidão se ele sentisse o que é viver na cidade de Santos. Portanto, a gente intuitivamente sabe que tudo é questão de ponto de vista. E aí, assim como a gente tem essa percepção para imagem e para objetos, ela é a mesma coisa para pessoas e circunstâncias. Uma circunstância que acontecer na sua vida vai depender do seu ponto de vista, de qual ponto você está vendo aquilo. Vou dar um exemplo. Nós não somos tão novos, os que estamos reunidos nessa sala hoje, não tem nenhum adolescente aqui ainda. Mas, vamos lá, até por conta disso, se eu falar para vocês assim, se a gente voltar, para cada um de nós vai ser um tempo diferente, mas se a gente voltar, por exemplo, 20, 30, 40 anos atrás, e você lembrar de quando você era jovem ou adolescente, por exemplo, e você queria faltar na aula ou deixar de fazer uma prova. E aí sua mãe dizia assim para você, de jeito, você fala, não mãe, cortou meu cabelo errado, eu tô com a herpes na boca, hoje eu não quero ir para a escola porque eu tô com vergonha, né? Tô com medo porque eu não estudei para a prova. Aí a mãe dizia, vai porque vai de qualquer jeito e vai fazer a prova. E você ia, você ia passar vergonha se tivesse que passar, tirar os zeros se tivesse que passar, que tivesse que tirar, mas você ia. 10, 40 anos atrás, quando isso acontecia, do seu ponto de vista lá, isso era para o seu bem? Sim ou não? Lá, quando você era jovem. Você falava para sua mãe assim, ai, tudo bem, mamãe, eu tô... Ou você ficava revoltado com a sua mãe, podia até ir, mas ia revoltado. Quando hoje você fala para o seu filho ou para o seu neto, sai do celular, isso para ele causa dor ou alegria? E aí você fala para o seu adolescente hoje, seu neto, seu filho, seu sobrinho, alguém que você cuida, você fala assim, você não entende agora, mas você vai ver no dia que você tiver um filho. A nossa mãe também não falava isso para a gente lá atrás. Então vocês percebem que o ponto de vista é diferente? O que você tem certeza hoje de que foi o melhor para você, apesar da dor, lá você tinha certeza que era só dor. Portanto, ainda que tenha sido infeliz aquela circunstância para você, segundo a sua perspectiva, ainda que tenha sido dolorosa, ainda que tenha sido irritante, hoje, ao percorrer este caminho e mudar o seu ponto de visão, dada a experiência e a maturidade emocional que a gente imagina que tenha, que a gente tem que ter pelo menos um pouquinho hoje, né?
essa consciência mais amadurecida. Hoje a gente consegue entender que se foi desagradável lá, teve uma finalidade educativa e teve uma finalidade para te fazer crescer, para te fazer evoluir. Portanto, hoje, isso é até uma observação importante, quando a gente falar para um jovem, para um adolescente assim, mas você não é possível que você não entenda. Acreditem, ele pode até estar se esforçando, mas vai ser um pouquinho difícil para ele entender, porque ele não está no seu ponto de vista, ele não está no mesmo lugar que você, olhando com o mesmo olhar para a mesma circunstância. Nós também não estivemos um dia. E isso até é um plus aí da conversa para a gente aprender a ter mais tolerância com os nossos jovens e adolescentes e crianças, que nos cansam, mas precisam tanto de nós. Voltando para o nosso assunto, isso nos faz entender que o sofrimento educa e ensina. Porque, gente, a maior parte das vezes na nossa vida, quando a gente faz uma análise honesta, madura, sincera, a gente percebe que aquilo que muitas vezes nós aprendemos é trabalhado em nós pela lágrima e pelo sofrimento, foi algo que talvez pelo amor e alegria tivesse sido feito se nós tivéssemos permitido. Então, muitas vezes a gente não se permite aprender no momento do amor e da alegria. A gente abusa da boa vontade das pessoas, a gente abusa da boa disposição, do bom ânimo, muitas vezes, da vida com a gente. E daí aquela frase, se não vai pelo amor, vai pela... E aí a gente aprende. Por quê? Porque a gente ainda está num processo muito, muito enraizado de egoísmo e orgulho, que são as duas grandes maiores chagas da humanidade. E adivinha, se nós fazemos parte da humanidade, nós estamos com eles aqui, trabalhando, tentando trabalhar, se esforçando para trabalhar, mas ainda temos, e muito. E aí, para a gente refletir, nesse capítulo, ponto de vista, o Espírito de Verdade diz assim para a gente, logo na primeira linha, primeiro parágrafo. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem imensas consequências sobre a moralização do homem. Ela muda completamente o ponto de vista sob o qual ele encara a vida terrestre. Lembra que tudo é questão de ponto de vista? Se a gente, enquanto espírita, entender qual é a espinha dorsal do espiritismo, que nos diz que nós estamos encarnados para um processo de evolução, que o planeta Terra é um hospital-escola. Aliás, fazendo uma pausa aqui, o meu amigo Roosevelt Thiago, ele usa uma expressão que eu gosto, ele fala assim, olha, a gente pode fazer do planeta Terra uma escola, um hospital ou um hospício. Fica à vontade. Se você acha que você está aqui para aprender, vai ser uma sala de aula. Se você acha que está aqui para se tratar, vai ser uma oportunidade de tratamento. Se você acha que está aqui com o olhar sempre pelo ponto de vista onde você escolheu se posicionar, porque isso é escolha. Você acha que está a bagunça, e aí eu vou ajudar a bagunçar mais, você vai fazer do planeta Terra um hospício, pelo seu ponto de vista, sim. Então, a escolha sempre é nossa, apesar dos acontecimentos, porque Jesus falou, neste mundo terei aflições. A gente veio aqui para isso também. Só que junto com as aflições a gente tem muitas benesses. Mas muitas. Mas a gente se torna especialista em focar, em colocar uma lente de aumento naquilo que nos faz sofrer. Por exemplo, essa questão do ponto de vista. Se eu decidir olhar para uma pessoa pela qual eu tenho algum tipo de desafeto e enxergar que nessa pessoa só tem sombra, se eu ficar com a lupa muito tempo, enxergando todas as deficiências dessa pessoa, dali a um tempo eu vou ter certeza de que aquela pessoa é só sombra. Porém, essa mesma pessoa, se ela for vista pelo olhar de alguém que olhe com a lente do amor, por exemplo, uma mãe, esta pessoa que olhar para esta outra pessoa com esta lente do amor, verá nela qualidades que eu não fui capaz de enxergar. E aí quem está no ponto de vista correto, eu ou a outra pessoa? É tudo uma questão de onde você se posiciona para enxergar a situação.
Continuando, no parágrafo seguinte, o Espírito de Verdade diz assim para a gente: pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem torna a levar todos os seus pensamentos para a vida terrestre somente. Incerto sobre o porvir, ele dá tudo pelo presente. É como uma criança que não vê nada além dos seus próprios brinquedos. Eu dei uma grifada no dúvida e no torna, porque é o seguinte: os espíritos, eles sempre, quando eles utilizam as palavras, eles utilizam de forma muito precisa. Então, quando ele diz assim, ó, pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem torna a levar todos os seus pensamentos para a vida terrestre somente. Em que momento que a gente faz esse movimento? Por exemplo, quando eu estou participando de um grupo de estudo ou quando eu estou numa reunião espírita como esta, desta tarde, ali eu conecto, eu estabeleço o sinal. Eu me encho de esperança, de informações, de sentimentos positivos, depois eu vou, ganho um passe, né? Dá aquele upgrade no meu magnetismo, pego uma aguinha fluidificada, dá mais aquela organizada nas minhas moléculas, porque é assim que a gente funciona. Só que aí, quando eu saio e vou para o chamado campo de prova, qual é o campo de prova? Acabei de fazer uma palestra aqui. Eu chego em casa final do dia, o meu filho de 15 anos fez alguma bobagem. Acabei de entrar no campo de prova. É ou não é? E o que é pior, ele fez aquela bobagem que eu já pedi 30 vezes para ele não fazer só essa semana. Ali é o campo de prova. E aí, quando a gente tem dúvida sobre o que nós estamos fazendo aqui, sobre quem nós somos, sobre o porquê que nós estamos aqui, aí nós tornamos a levar todos os nossos pensamentos para a vida terrestre somente. Vou dar um exemplinho rápido. Todo mundo aqui já seguiu alguma vez por algum tipo de GPS, né? Ou o GPS do carro, ou o Waze, ou o Google, lá Maps, né? A gente um exemplo. Meninas, vai ter uma festa em Praia Grande. Vou dar um endereço para vocês. A gente, né? Eu não conheço muito Praia Grande, esse bairro eu não conheço, mas vamos para Praia Grande. Então a gente se enfia tudo dentro de uma van, a gente liga lá o Google Maps do meu celular e a gente vai tudo para Praia Grande. Estamos indo, passamos por São Vicente, estamos na entrada de Praia Grande, na pista ali. Ali, então até aí a gente está ali, está sendo guiado através da conexão do destino, do propósito para onde nós... Qual é o propósito? A festa em Praia Grande. Só que daí, chega ali na entradinha de Praia Grande, tem qualquer comando, alguma coisa, no que eu parei, perdi o sinal de conexão com o Google Maps. E aí? Vai dar uma complicada, não vai? A gente vai conseguir chegar na festa? Provavelmente sim, que eu vou falar, gente, alguma de vocês liga para alguém da festa, tenta alguém achar aí alguma forma, alguém tenta sinal. Só que no momento em que eu perdi a conexão, eu perdi o rumo do meu propósito. E é aí que eu me perco. E dependendo do meu grau de desespero, e quem aqui é motorista sabe disso, a gente só vai enfiando o pé pelas mãos. Não é assim? Aí você entra numa rua sem saída, aí você começa a entrar para um beco escuro e você fala, meu Deus, começa a ficar com medo, a gasolina acho que vai acabar, e se alguém bater em mim? Aí daqui a pouco você toma uma fina porque você já está andando em duas pistas sem querer. No que a gente se perde, a gente se desespera. E aí a gente entra num verdadeiro labirinto. Então, o que eles falam aqui para a gente é isso, ó, pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem torna a levar, porque a gente faz essa... A gente entra em sintonia e perde o tempo todo. E mesmo quando a gente está com mais segurança, ainda assim a gente perde também, viu, gente? Só que daí a gente perde de forma mais rápida e menos vezes. E aí ele continua dizendo assim... É como uma criança que não tem nada além dos seus brinquedos. Emmanuel fala em diversas obras dele, ele nos classifica como crianças espirituais. Porque nós temos um desenvolvimento intelectual enquanto humanidade enorme. E nós temos mesmo. Hoje em dia a gente tem até o Pix. Quem é que imaginou em 2021 ou 2020 que a gente já tem um Pix em 2022, que a gente pode fazer pagamento até de madrugada, final de semana, feriado, né? Se a gente parar para pensar em todos os recursos que nós temos de hospitais, escolas, estradas e tudo que vocês possam imaginar, nós tivemos uma evolução intelectual enquanto humanidade, e fora as descobertas de doenças, e não só diagnóstico, como tratamento e cura de muitas doenças. Nós temos um desenvolvimento intelectual absurdo enquanto grupo humano terrestre. Mas onde é que
pega? No sentimento, na solidariedade, na fraternidade. E onde é que pega isso? Na nossa falta de fé no porvir. Porque quando a gente fecha o nosso ponto de vista, tudo fica bem mais difícil. Aí, continuando, eles dizem assim para a gente ainda neste ponto. Para o homem que tem só a vida presente como ponto de vista, a perda do menor dos seus bens é uma ferida pungente, um engano, uma esperança desiludida, uma ambição não satisfeita, uma injustiça da qual seja vítima, o seu orgulho ou a sua vaidade ferida são todos tormentos tais que tornam sua vida uma angústia, fazendo de todos os seus instantes, voluntariamente, uma verdadeira tortura. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma enorme importância. Se eu só tenho certeza do agora e não me permito uma ampliação de consciência de que vem algo depois, tudo isso se torna realmente um sofrimento atroz para mim. E tudo isso é orquestrado pelo quê? Pelo meu orgulho, pela minha vaidade, pela minha falta de reconhecimento da minha continuidade, né? Da minha infinitude e também da minha falta de reconhecimento de que ainda estou muito atrasada naquilo que eu já deveria ter avançado. Vocês querem ver um exemplo? Essa última frase aqui, ó. O mal que o atinge, para este homem, esta pessoa que enxerga só nesse ponto de vista presente, o mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma enorme importância. Vamos simular a seguinte situação. Você está trabalhando e aí você é despedida. No mesmo período em que você é despedida ao mesmo tempo uma outra colega de trabalho. Estão duas desempregadas no mercado agora, você e sua colega. Vocês estão desempregadas, não tem mais convivência, o tempo passa. Um ano depois, você está passando ali na rua e de repente você escuta uma buzina e alguém te chama. E você olha, é sua amiga, feliz. Oi, fulana, como é que você está? E você para trocar uma palavrinha, vai até a janela do carro e fala, tá tudo bem, e você? Tô bem também. E aí, você conseguiu se recolocar no mercado de trabalho? Só que você ainda está desempregada, tá? Aí você vai dizer, tenho tentado, né? Prestei uns concursos, fiz uns cursos. Ela fala, então, menina, você sabe que para mim, graças a Deus, 2 meses depois que a gente foi demitida, eu fui indicada para uma multinacional, por um amigo meu, e eu fui contratada. E eu estou super bem, consegui dar entrada na minha casa, comprei esse carro. Desce seco ou não desce seco? Fala a verdade. Vocês entendem? Porque tudo que... Não é só o mal que atinge a gente. O bem que vai para o outro também dá uma incomodada legal. Vocês entendem? E assim, e de novo, isso não é um julgamento, tá? Essa função dessa conversa é uma função terapêutica. Porque essa parte da inveja mesmo é interessante. Dos 7 pecados capitais, tem alguns pecados capitais que a gente até gosta de dizer que tem. Por exemplo, eu falo assim, porque eu sou uma pessoa brava. Pisou no meu calo, eu sou irada. Né? Quando tem que resolver, me chama. É como se fosse bonito. Agora eu falo assim, inveja. Quem assume que é invejoso? Todo mundo se diz invejado, mas ninguém se assume invejoso. E desculpa, nós temos inveja sim. Porque faz parte da nossa estruturação psíquica. Isso também precisa ser trabalhado. E tem pessoas que têm mais inveja, sentem mais inveja, e pessoas que têm menos inveja. E aí depende também do estado de evolução e do caminho que cada um percorreu. E até daquele processo de segurança. Quanto mais insegura a pessoa for, ela mais vai se sentir inferiorizada e ela mais vai se comparar com o outro. Então isso aqui é bem interessante. O mal que atinge a gente, né, assim como o bem que compete aos outros, tudo aos nossos olhos, é questão de ponto de vista, tem uma enorme importância. Porque às vezes, por exemplo, se você durante esse 1 ano cuidou da sua família e ajudou a criar o seu filho, que pode ser que estava num período muito difícil na escola,
você fez dentro da tua missão de vida algo maior ou proporcional ao que a tua amiga fez dentro da empresa onde ela estava, porque são histórias diferentes. Não se compare. Só que o primeiro movimento que a gente faz é se comparar. Então, se comparou, desceu seco, porque desce seco mesmo, a gente até dá um sorriso. E até fala, ai, que bom, Deus abençoe. A gente quer às vezes que abençoe mesmo. Mas que ficou seco, ficou. Depois, você dá aquela respirada, chega em casa, faz uma oração e fala assim, meu Deus, que bom que ela conseguiu. Tomara que eu consiga ver que a minha missão também é importante. E o que vier para mim, por favor, se eu puder conquistar. Vocês entendem a diferença? Porque se a gente ficar no recalque, vai ser uma semana infernal. Ninguém vai poder te chamar de bonita que você vai estar brigando. E as pessoas não sabem. Só que isso está lá no teu inconsciente. A gente funciona assim. E olha que maravilha a doutrina espírita nos explicar isso sobre nós mesmos. E nos apontar caminhos. Porque vamos continuar por conta do tempo. Senão daqui a pouco eu estouro o tempo aqui. Aí eles dizem assim. Como eles apontam o problema, eles também sempre apontam um caminho a seguir, né? Como facilitar isso? Eles dizem assim, ó, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna simples passagem. Breve estágio em um país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência. Sabendo ser temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos preocupação ocupa sua vida, resultando daí uma calma de espírito que tira da vida muito do seu amargor. O Espírito de Verdade não diz para a gente que se a gente tentar a evolução, nós não teremos mais problemas e nem dores. Ele não está falando isso para a gente. Ele diz assim, que se você mudar a sua perspectiva, e de novo, isso vale para objetos, pessoas e circunstâncias. Se você se permitir uma outra perspectiva, um outro ponto de vista, você vai entender que tudo aquilo é temporário e não definitivo. E que você vai ter menos preocupação ocupando sua vida e com menos preocupação isso vai resultar de uma calma de espírito que vai tirar da sua vida muito do seu amargor. Então, para a gente entender isso, tudo na vida, gente, sempre nos oferece, quase sempre, não é sempre, mas quase sempre nos oferece vários ângulos de visão. Só que aí que tá, eu tenho que estar com o bom ânimo, com a boa vontade, porque eu não vou me colocar num lugar no qual eu tenho convicção de que aquilo não é verdadeiro. Eu não vou me colocar. E é aí que a gente se impossibilita. Então hoje, em plena transição planetária, nós temos milhões e milhões de espíritos no planeta Terra que optaram, porque essa é uma escolha nossa, de se posicionar num lugar de visão totalmente materialista da vida. E se a gente realmente olhar para a vida pelo ponto de vista material, nós estaremos olhando para ela por um ponto de vista cético e por um ponto de vista limitado. E isso não vale só para a vida, vale para qualquer coisa na qual você creia. Religião, política, família, trabalho, tudo que você possa imaginar. Quando você se posiciona, e a escolha sempre é sua, num ponto em que você tem certeza absoluta das coisas, ali você cai num negócio chamado armadilha da idolatria da sua própria ideia. Joana de Ângeles, no livro, se eu não me engano é no livro Encontro com a Paz e a Saúde, um dos livros da série psicológica dela, que foram psicografados por Divaldo Pereira Franco, esse livro foi terminado acho que em dezembro de 2006 e publicado em 2007, Encontro com a Paz e a Saúde. E ali ela trata de diversos pontos muito importantes. Ela fala, por exemplo, a respeito de divórcio litigioso, de homossexualidade, de catástrofes sociais, de crises pessoais e existenciais. É muito interessante esse livro. E lá,
Joana de Ângeles diz assim, que a definição do orgulho, né, porque a gente encontra lá no Evangelho, na verdade, toda a codificação espírita, a gente encontra a explicação de que as duas grandes chagas da humanidade são egoísmo e orgulho. E ela explica que o orgulho é um adoecimento do ego no sentido de que ele se fecha. Então, o orgulhoso, ele não está atrás da verdade, ele já tem a verdade, ele está atrás de validar a verdade, que é a dele, que é aquele que ele tem. Um orgulhoso não partilha, ele não acha que as pessoas têm algo para dar a ele. Ele sempre tem certeza de que ele tem muito para ensinar. Ele sempre tem certeza de que ele tem muito para dar. Ele sempre tem certeza de que ele tem muito para ser admirado pelas pessoas. Mas ele não tem a necessidade de ouvir. O orgulhoso, ele tem certezas absolutas, ele não tem dúvidas. E é essa a armadilha da qual eles nos falam. É essa a armadilha da questão do ponto de vista. Porque cabe para essa reflexão que nós estamos falando, da nossa certeza da continuidade da vida pós-morte e de qual o objetivo da nossa existência hoje no planeta Terra. Mas cabe para várias outras coisas. Então, essa definição de Joana de Ângeles por orgulho, eu acho muito profundamente adequada. Aliás, eles falam para a gente de uma forma tão clara aquilo que a gente está precisando saber, que quando a gente para e presta atenção e depois a gente põe isso lá no campo de análisezinha, lá na prateleira de observação da nossa mente, da nossa consciência, tudo ganha muito sentido. E aí, como foi dito no começo, a partir desse ponto de vista modificado, a gente muda o quê? O comportamento. O comportamento. É natural que a gente mude o comportamento. Aí, continuando, ainda nos diz assim o Espírito da Verdade. Se a gente parar para pensar, né? Gente, vamos dar mais importância à nossa vida espiritual, à nossa espiritualização, ao nosso ganho de consciência, à nossa evolução, à espiritualidade na nossa existência. Aí eles dizem assim, como eles nos conhecem, eles dizem assim, ó, muitos dirão, pensando desse modo e ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo nela estaria em perigo. Porque a gente também se equivoca nisso. A gente acha que ser espírita e fazer o bem é doar tudo que eu tenho, é nunca mais xingar ninguém, é passar o dia inteiro orando, né? E se isolar. Eu virei espírita, eu sou melhor que todo mundo, aí eu não estou com paciência porque as pessoas vão me falar besteira, então eu vou passar a não conviver com as pessoas. Eu não vou mais para festas de família porque tem aquele parente chato, tem a sogra teimosa, tem o cunhado folgado, tem a prima sem noção, são sempre os outros. Como diz aquela frase, né? O problema são os outros, nunca a gente. E aí eles dizem assim, não. Se a gente pensar que a vida espiritual tem que ter um destaque, uma relevância na nossa existência atual, isso não invalida a vida corpórea, a tua presença no planeta Terra neste momento. Eles dizem assim, o homem busca instintivamente o seu bem-estar. E mesmo com a certeza de só estar por um pouco tempo no lugar, ainda assim quer passar ali da melhor maneira possível. A busca desse bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, empurrado pelo instinto do progresso e da conservação, que está na lei da natureza. Isso é instintivo, independe da nossa vontade, tá? Processo de progresso. Portanto, ele trabalha por gosto, por dever ou por necessidade. E com isso, cumpre os desígnios da providência, que o coloca na Terra com essa finalidade. Você não veio para o planeta Terra para ficar vivendo vida de espírito. Você tem que viver vida de espírito encarnado. Mas aí que tá, você só não pode ficar só vivendo a vida de encarnado e esquecer que você é espírito. Aquela frase, você não é um ser material vivendo uma experiência espiritual. É o contrário, você é um ser espiritual vivendo uma experiência material. É disso, é o chamado fiel da balança, é o ponto de equilíbrio. E aí ele continua dizendo, porém, só aquele que considera e vê o futuro pode atribuir ao presente uma importância relativa, alargando o pensamento para os novos horizontes. Aí você passa a viver de forma consciente, madura. Você deixa de ser a criança que só olha para o próprio brinquedo. Porque você tem consciência de toda a sua necessidade fisiológica, de tudo que você veio fazer aqui, inclusive do cumprimento das leis dos homens na sociedade onde você está estabelecido, mas sem perder de vista
o propósito, sem deixar a conexão do GPS cair. Porque toda vez que a conexão cai, é quando a gente vai para o labirinto. E toda vez que a gente vai para o labirinto, a gente faz mais bobagem. E quando a gente faz mais bobagem, a gente sofre. E não só sofre, dependendo do tamanho da bobagem, você ainda cria mais uma dívidazinha ali para frente. Então, vocês entendem o que é a mensagem de Deus para nós, de Jesus para nós, dizendo: neste mundo tereis tribulações, contudo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós também venceremos o mundo, cada um de nós na etapa que conseguir alcançar, mas sempre buscando o melhor desempenho possível. Então entendam que tudo é questão de ponto de vista, e quanto mais eu me permitir, e isso não é ser vulnerável, tá, gente? Ou ser influenciável, não é disso que eles estão falando. Eles estão falando de você ir em busca do conhecimento, você ir em busca de recurso, porque você precisa ter recurso, mas você utilizar isso e não deixar só guardado no teu arquivo. E aí, a partir do ponto de vista em que você se colocar para ver uma coisa, uma pessoa ou uma circunstância, isso vai determinar como é que você vai se comportar. E a partir do seu comportamento, você diminui ou aumenta o amargor daquela experiência. É isso, meus queridos irmãos, nós vamos encerrar. Eu quero convidá-los para que a gente só leia essa mensagenzinha que tem tudo a ver com o que foi falado aqui nessa tarde, inclusive nos explicando uma forma boa de lidar quando bateu o desânimo. Essa mensagem está no livro Busca e Acharás, é uma mensagem que foi passada por nós, pelo nosso queridíssimo irmão André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Ele diz assim, ó: quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição da experiência, e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Portanto, nesta vida tereis aflição, porém, tende bom ânimo. É isso, gente. Obrigada pela atenção.